Olá, seja muito bem-vindo ao blog e ao canal do professor Bruno Leite. Na aula de hoje vamos trabalhar com o SolidWorks 2014. A peça da aula de hoje é um sólido de revolução e o resultado da nossa aula será essa peça com esse perfil. Observem que é um eixo, né? Tem furos de centro aqui nas suas extremidades, nas suas faces extremas, que seriam esses furos aqui. Temos chanfros, temos raios e temos aqui os dentes desse eixo aqui, né? Temos esses entalhes que a gente vai trabalhar com recursos novos aí do SolidWorks. Vamos procurar fazer o seguinte: vamos fazer uma linha na horizontal, utilizando o plano frontal, né? Vamos fazer uma linha de centro aqui na vertical para facilitar. Vamos trabalhar fazendo somente a metade da peça, depois fazendo o espelhamento do outro lado e aplicando novos recursos aí de modelagem. Plano frontal, um esboço no plano frontal. Vamos fazer uma linha aqui de centro. Essa linha de centro é uma linha de construção, né? Em função da origem, na horizontal. Depois uma linhazinha aqui de centro nessa vertical. Essa linha é adimensional até o momento. Aqui eu vou dimensionar com o comprimento da peça, que é 230. E aqui eu vou dimensionar com 115, que é metade da peça. Nesse momento, essa cota de 230 não é mais necessária, eu posso até apagar ela daqui. Agora eu vou fazer um perfil parecido com esse aqui, ó. Metade da peça. Então eu vou fazer um degrau, 2, 3, 4 degraus. Então line, seleciono, clico, vou fazer um perfilzinho aí semelhante ao existente da peça. Então tem 1, 2, 3 até o quarto degrau. Vou parar a entidade aqui. Até o próximo. Vou dar um OK. Agora eu vou cotar. Eu sei que aqui, ó, vou sempre pensando na metade porque eu vou revolucionar esse eixo, né? Esse aqui tem o 18, vai ser 9. Esse aqui tem o 30, vai ser 15. Tem o 42, vai ser 21. Então, dimensão inteligente. Aqui 18 vai ser 9. Onde vai ser 30, então é 15. Na altura de 21, onde vai ser 42. E essa outra altura aqui, onde vai ser 60, então é 30. Então se você observar o nosso eixo aqui, ó, 18 por 2 dá 9, 30 por 2 dá 15, 42 por 2 dá 21 e 30, que seria a parte baixa aqui do entalhe, por 2 dá, raio 30, né? 60 no total, 60 por 2 dá raio 30. Então foi isso que a gente acabou de construir. Temos as distâncias agora. Dessa face, deu 15. Dessa face, 45. Desta outra, 25. E da última, 30. Até ele dar uma redundância porque a gente já tem a dimensão de 115 aqui embaixo. Então o que sobrou aqui é 30. Ok? Agora, temos que fazer o seguinte. Observem que a nossa peça tem alguns raios. Raio de 2,5, né? São 3 vezes. Vamos fazer esses raios aí. Selecione aqui, ó, fillet com raio 2,5. Vamos fazer esses raios aqui, ó. Fillet, raio 2,5. Então são 3 raios aí. Agora, temos chanfros na peça, né? Chanfros aqui, ó, com 1 por 45. 1, 2, 3 chanfros. Vamos lá? Então, ao invés de fillet, esboçar um chanfro, né? Esboçar um chanfro. 1 por 45, você seleciona aqui 1 por 45, ângulo mais uma distância, né? Então você vem aqui e vai ter que fazer um chanfrinho aqui de 1 por 45. Se você observar a cota, 1 por 45. Então no cantinho aqui, mesma coisa. Vai ter 1 por 45. E por último esse chanfro de 1 por 45, vou dar um OK.
você entender melhor como ficou essas cotas aqui, eu vou distanciar um pouquinho elas, ó, distância de 1 por 45 graus, e aqui se repete 1 por 45 graus. Aqui em cima é canto vivo. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos fazer o espelhamento. Então, vamos espelhar entidades, são essas entidades, né? Deixa eu fazer o espelhamento. Em função de uma linha de centro já construída anteriormente, ele faz o espelhamento do outro lado, dá um OK. O espelhamento está pronto. Então, agora eu vou revolucionar esse sólido, né? Eu vou vir aqui em ressalto base revolucionado, né? Ele fala aqui que o seu recurso está aberto, né? Mas você pode dar um OK para ele fazer isso automaticamente para você. Então, em função dessa linha de centro aqui, né? Quando você clicar nela, ele vai fazer uma revolução. Você vai dar OK. Perceba que aquele perfil que ora construído por você com os chanfros, com os raios, né? Ele já fica aqui pronto depois da revolução. Agora você vai fazer o seguinte: você vai trabalhar aqueles furinhos de centro aqui, ó. Então você pega um esboço nessa face, ó, e dá um Ctrl 8, né, para ela ficar no perfil para você construir, né? Então você pega um ponto e faz um pontinho aqui no centro. Esse pontinho vai ficar ali, ó, tá? Para excluir esse que eu cliquei na área gráfica. Então tem um pontinho aqui. Então você pode sair do esboço, vem aqui em recursos, assistente de perfuração. Esse assistente de perfuração vai permitir que você faça aqui um furinho de centro, tá? Seleciona esse tipo de furo, né? Que ele tem aqui um ângulo de inclinação aqui de 90 graus, né? Por 5 de profundidade. Então vamos lá, selecionando esse tipo de furo, né? Com a cabeça, como se fosse cabeça escariada. Profundidade é 5, né? O furo é um furo cego. Você vem aqui em posições, vai lá no esboço 3D e clica naquele pontinho que você criou, tá? Daí você pode dar um OK e o seu furinho está pronto ali. Vamos repetir o processo do outro lado. Pega um esboço nessa face, dá um Ctrl 8, seleciona, Ctrl 8 deixa o seu esboço normal à vista para você trabalhar ali, faz um pontinho, ó, vou dar um OK, ó, o pontinho onde ficou, vou sair desse meu esboço. Como eu tenho o meu ponto, né, vou aqui em assistente de perfuração, né, recursos, assistente de perfuração. Vou selecionar esse furo escariado, esse furo vai ser cego, eu vou escolher aqui um tamanho M3 mesmo, profundidade 5, depois eu venho aqui em posições, e no esboço em 3D eu vou selecionar aquele pontinho que eu havia feito novamente. Eu vou dar um OK, ele já confirma essa perfuração, tem perfuração dos dois lados. Agora, você tem que selecionar essa face, e pegar um esboço nela e dar um Ctrl 8 para ficar normal à vista. Você vai fazer o que? Esse perfil do entalhe. Então tem ali 5 de largura o entalhe, 33 de altura em função do centro. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então você tem 12 entalhes, 33 de altura em função do centro. Dá uma rotação com 33. E você tem 5 aqui de largura. Então nessa mesma face, você vai selecionar aqui, ó, retângulo central. Vai aproximar aqui, ó, do quadrante, vai aparecer ali, ó, aquele pontinho laranjinha, você clica nele, abre um retângulo central, dá um OK, dimensiona ele, ó, essa largura com 5, para que você não tenha nenhum problema, vai dar um OK, ó, não tenha nenhum problema, você pode clicar aqui no centro do retângulo, você pode pressionar a teclinha Ctrl, pressionar aqui, ó, na origem, aí fica selecionada a origem e o centro dele, os dois azulzinho claro aqui, deixa isso na vertical. Agora você não perde mais a posição. Altura, dimensão inteligente. Clica na origem e no retângulo. Isso aqui tem que ter 33. Isso já está cotado, está pronto. O que você vai fazer é o seguinte agora. Vou deixar ele aqui para você enxergar o que vai acontecer. Você vai pegar aqui, ó, padrão de esboço linear. Você clica aqui embaixo na setinha em circular, tá? A quantidade aqui, ó, são 12. E quem vai girar seria esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Clica sobre ele, ó. É ele que vai girar, tá? Então, 12 vezes. É só dar um OK. Está selecionado, você está com o seu esboço aberto, vai lá em recursos,
ressalto base extrudado, inverte o lado, tá vendo? Ó? Tem que inverter o lado, ó. Clica aqui para inverter o lado e a distância é 60. Fez até o outro lado, tá vendo? Dá um OK. Sua peça está pronta. Vamos conferir? Desenho, fizemos os furos de centro, fizemos os entalhes, né? Fizemos todos os raios e chanfros. A peça ficou com esse perfil. Dá um Ctrl 7 aqui, ó. Ficou com esse perfil. Bom, pessoal, esta era a peça da aula de hoje, um sólido de revolução. Um forte abraço e até a próxima aula.